a alegria de receber hoje nosso colega de trabalho, Wilton. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Relaxa e fala como você faz. Não tem como. Boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer ao convite. Tá dando para ouvir, pessoal? Tá baixo? Inicialmente agradecer o convite da coordenação da casa. Dizer que para mim é um grande desafio, tá? Porque, como todos sabem, eu sou trabalhador da casa, mas não sou palestrante. Mas quando a gente recebe uma incumbência para falar sobre o Espiritismo, a gente sempre deve fazê-lo com alegria. Porque as coisas que o Espiritismo nos traz e nos ensina são sempre engrandecedoras. E o tema que nós vamos tratar hoje, quando eu recebi o convite há um tempo atrás de Jorge, eu não sabia exatamente sobre o que eu falaria. E a espiritualidade... Está longe? Certo. Eu recebi esse tema através de uma orientação. Então nós tentaremos traçar hoje o que nós podemos levantar. O primeiro fenômeno que a gente gostaria de tratar, e que é algo que sempre inquieta. Sim, o tema, a dádiva de renascer, como todos sabem, é a oportunidade que nós temos, dada por Deus, de sempre recomeçar. Mas o primeiro fenômeno que inquieta sempre foi tabu, em que pese nós sabermos cuidar-se de um tema que todos devemos passar, é o fenômeno da morte. A morte do corpo físico, em que pese nós temos a certeza de que nós vamos passar por ele em algum momento, nós sempre nos inquietamos. E no momento último, o mais concentrado dos espíritas, o mais evoluído dos religiosos, ainda assim ele titubeia, né? Podemos dizer assim. Ocorre que a morte, quando ela ocorre, e isso nos é trazido pela espiritualidade, de imediato ela traz consigo 3 constatações. A primeira delas, inclusive, é de certo modo até contraditória. A primeira constatação que nós temos quando a gente morre é que a gente continua vivo. Quando a gente chega do outro lado, a gente percebe que apenas nos despimos do corpo físico e que nós, enquanto espíritos, somos imortais. Uma segunda constatação, e essa é bastante interessante, é que quando a gente morre, ao chegar do outro lado, nós continuamos da mesma forma que nós éramos aqui. Pelo menos no primeiro momento. Porque é muito comum as pessoas falarem, quando encontra alguém que não viu há algum tempo e fica sabendo que alguém desencarnou, falar, fulano desencarnou, foi para o céu, agora ele vai descansar. A constatação que a gente tem, que a espiritualidade ensina, é que nós continuamos da mesma maneira. Se nós tínhamos uma vida desregrada, pautada na prática do mal, não é a morte que nos melhora de imediato. Justamente o contrário. E uma terceira questão também bastante interessante que a gente descobre com o fenômeno da morte, é de que não há favoritismo. Não há favoritismo com qualquer indivíduo que passa para o outro lado. Então esse fenômeno nos dá uma ideia inicial, e ele é o ponto de partida, porque em todas as épocas da humanidade, todas as religiões, em todos os tempos, há a crença da continuidade da vida após a morte. Os registros mais antigos que nós temos notícia, ensinados pela literatura, e aqui eu vou fazer um parêntese, pessoal, eu vou fazer apenas um breve relato histórico de como as religiões como um todo, elas veem o fenômeno da continuidade da vida após a morte, e deixa já claro que
não se trata de nenhum tipo de crítica, é apenas um levantamento histórico de como as religiões veem o fenômeno, e nós retrataremos e em seguida faremos uma comparação com o que a espiritualidade nos ensina a partir da codificação kardecista. Então, os registros mais antigos que nós temos notícia datam de aproximadamente, não é um dado exato, porque há controvérsia entre os historiadores, mas cuida-se da religião hindu da Índia. Os escritos mais antigos que a humanidade tem notícia são chamados livros dos Vedas, que datam de aproximadamente entre 4 e 5 mil anos atrás. Alguns historiadores falam 2.000 anos antes de Cristo, outros falam 3.500 anos até a nossa época atual. Então não é um dado exato, mas o livro dos Vedas foi o primeiro escrito religioso que tratou da imortalidade da alma, só que com uma visão um pouco diferente. Para eles, a morte é uma passagem para uma nova dimensão. Eles defendem uma transmigração da alma. O hinduísmo, essa religião que na verdade é o conjunto de entendimentos de vários povos, que a Índia é um povo muito antigo, né, bastante, inclusive, com a religiosidade bastante aflorada. O livro dos Vedas ele é composto basicamente de 4 partes, quando ele foi reunido. Na verdade, ele foi reduzido e cuida-se de... Durante muito tempo, antes dele ser reduzido a termo, ser escrito, ele era passado de geração a geração de forma verbal. Tanto que isso é uma característica de praticamente todas as religiões, exceto da doutrina espírita. Mas o hinduísmo, ele compunha de 4... O livro dos Vedas é composto de 4 livros principais. Vou ler aqui para vocês verem. Rig Veda e Sama Veda, que são hinos, são cânticos que passavam as ideias daquela época para o povo. E o Yajur Veda e a Atharva Veda, que são fórmulas mágicas. Então, uma outra característica do hinduísmo, e aqui a gente entra numa questão que eu vou cuidar em praticamente todas as religiões, que o hinduísmo ele cria a ideia de castas, ou seja, aquelas almas mais evoluídas, elas renasceriam numa casta superior. Aqui a gente vê já o primeiro registro de exclusividade, como se Deus, na sua infinita bondade, ele pudesse privilegiar determinado grupo em detrimento dos demais. Uma outra religião muito interessante, que também trata da imortalidade, da continuidade da vida, só que em forma de ciclos, é o budismo. O budismo origina-se de Siddhartha Gautama, um nobre que nasceu no Nepal e abandonou a riqueza que ele tinha para peregrinar pelo nordeste da Índia. E o budismo ele também defende a continuidade. Só que eles cuidam não da continuidade de um eu. Ou seja, o espírito após a morte, o princípio elementar do espírito, ele formaria um outro indivíduo. Não haveria uma continuidade do espírito. E um outro detalhe do budismo, que inclusive consta de 3 questões que foram codificadas por Kardec no Livro dos Espíritos. O budismo acredita que a alma, quando o indivíduo não tem uma vida retilínea, uma vida muito boa na sua encarnação, ela poderia retornar no corpo de um animal. Eles citam até de uma barata, de uma aranha, enfim. Então a gente vê aqui já um choque entre um princípio elementar da evolução do espírito, que é a não retrocessão do espírito. Leon Denis, no ano de 1910, no prefácio da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele já nos ensinava que o universo é regido pela lei da evolução. É a isso que se chama progresso. Então, o espírito ele não retroage, ele não retrograda. Uma vez tendo adquirido a forma humana, ele pode estacionar
a depender das suas ações, né, da sua conduta durante a encarnação, do cumprimento dos preceitos que nos são deixados, mas jamais retroceder para a forma animal. Então esse fenômeno é chamado, foi identificado e consta das questões 611, 612 e 613, é tratado por Kardec. Ele questiona esse fenômeno que se chama metempsicose. E Kardec claramente pergunta sobre isso aos espíritos e as respostas são categóricas. Como eu disse, o espírito ele não retorna, ele não retroage. A gente caminha para frente. Podemos ficar vários séculos estacionados. Nas segundas-feiras, o professor Ivan fez o estudo, não sei se já concluiu, do livro de Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão. E lá tem um exemplo claro de estacionamento do espírito em virtude das suas condutas. No caso específico da trama tratada no livro, os espíritos ficaram por mais de 400 anos uma família obsediando a outra, em virtude de males acontecidos por volta de 1526, ainda na época da Inquisição da Igreja Católica. Então, essa ideia de metempsicose, ela chega a ser um pouco contraditória. Uma outra religião que, segundo diversos historiadores e, inclusive, a literatura espírita também nos traz muitas notícias sobre isso, que poderia ter levado a humanidade a um estágio bem avançado de evolução, é o catolicismo. O catolicismo, ele se perde, porque ele materializa a fé. Uma religião que tinha tudo para levar a humanidade a altos graus de evolução. Mas eles, pela ganância humana, a venda de indulgências, a mercantilização da fé, eles se perdem no decorrer da história. E o catolicismo também tem a característica de limitar o entendimento da continuidade da vida após a morte. Para o catolicismo, os seres morrem apenas uma vez, e a partir daí eles são julgados pelos seus atos aqui na Terra, podendo ser encaminhados a 3 locais diferentes: ou o céu, ou o purgatório, ou o inferno. Então nós vemos que, mais uma vez, há como se fosse um exclusivismo, um direcionamento específico. E isso entra em choque com uma outra questão que vai de encontro à bondade divina. E qual é essa questão? A questão da imposição de penas eternas. Segundo a ideologia católica, se o indivíduo ele foi muito mal, se ele teve uma vida onde ele praticou muita perversão, foi extremamente ruim, se ele diretamente é condenado a ir para o inferno na visão católica, ele não há para ele a possibilidade de regeneração. Aí então a gente já começa a questionar: que Deus é esse? Se o indivíduo naquela época vivia em torno de 30, 40, 50 anos, por mais sinistras que tenham sido os seus atos durante uma vida corpórea, é muito pouco para condenar o indivíduo a uma pena eterna de permanecer no local como defendem os católicos, chamado inferno. Então há essa ideia de estatização na escala evolutiva, que também é contrário ao que que a espiritualidade nos ensina. Uma outra religião que surge justamente contestando essa ideia de mercantilismo na Igreja Católica, surge com Martinho Lutero, o luteranismo, que dá origem a todas as religiões protestantes. Essa religião também tem as suas características de exclusividade. Inclusive, ainda hoje entende dessa maneira. Para eles, a Bíblia é a única autoridade máxima. A salvação vem pela graça divina, ou favor imerecido. O que é que isso quer dizer? Não há mérito, são os escolhidos. Aqueles indivíduos que fazem parte daquela igreja, normalmente igreja, eles falam muito igreja, templo de pedra, eles, após a morte,
eles ficam aguardando o dia que Deus voltará para resgatá-los e levá-los para o paraíso. Todos aqueles outros que foram ruins ou que não participaram dessa ideia,
desenvolvimento, domicílio das nossas conquistas atuais. E no plano dos outros frontais estaria uma região ainda que o homem não tem conhecimento, que seria a região das matérias de ordem sublime. Como todos sabem, jamais na história da humanidade qualquer indivíduo que tenha encarnado conseguiu se utilizar de mais de 10% da sua capacidade cognitiva. O mais brilhante cientista jamais conseguiu se utilizar de 10%. Então, os mistérios do cérebro humano, eles são infindáveis. Então, nós aprendemos que é necessário a reencarnação para que possamos de fato evoluir. E a dádiva de renascer justamente é isso. É a oportunidade que nós temos de começar de novo, de fazer diferente. E só que o que acontece? Quando nós reencarnamos, como nós perdemos essa percepção, nós não temos muito tato para compreender por que nós passamos por tantas dificuldades, por que vem as provas, por que vem as expiações, por que a gente passa por tanto perrengue quando estamos encarnados. E a espiritualidade traz essa resposta de forma bem tranquila. É a forma que a evolução se utiliza para aprimorar e fortalecer a alma. Não existe um progresso verdadeiro sem o experimento das adversidades da vida, sem que o espírito ele enfrente e vença as provas, as expiações, todas as dificuldades que lhe aparecem durante o seu curso carnal. Então, a gente percebe, inclusive, isso é bem interessante de observar, que quando o espírito, quando o indivíduo, na verdade, encarnado, ele passa por várias provas, e que ele consegue vencer a sua dignidade, sem cometer nenhum tipo de abuso contra as providências divinas, quando ele consegue suportar com resignação, com fé, com coragem, por mais que o seu corpo esteja dilacerado, ele emana do seu olhar um semblante de tranquilidade. São pessoas que emanam e que trazem todo o sofrimento vivenciado durante a existência terrena. Eles emanam uma tranquilidade, uma paz de espírito. Ao passo que pessoas que têm uma vida sem muitas dificuldades, via de regra, não é um fato absoluto, mas via de regra, demonstram serem pessoas pouco superficiais. Então o sofrimento ele é necessário para que nós evoluamos e prossigamos a nossa caminhada. Só que o Espiritismo, ele também, a literatura, a doutrina espírita, os ensinos, eles, em que pese nós não sermos poupados pela espiritualidade, pela inteligência suprema das provas, das dificuldades, o Espiritismo ele traz para nós uma questão que nenhuma outra vertente consegue fazer. Por mais duras que sejam as nossas dificuldades, as nossas complicações da vida cotidiana, o Espiritismo ele retira de nós o desespero. É impossível você explicar para uma mãe que perde um filho em tenra idade, que seja capaz de confortá-la, que não seja a certeza de que ele ainda vive. Não há uma forma de você. As provas a gente até dá para entender, porque são dificuldades naturais que todos nós passamos. Mas as expiações pelas quais nós às vezes somos submetidos, via de regra, ela não tem uma causa aparente, atual. O indivíduo vira e fala: nossa, mas eu não fiz nada, eu procuro fazer o bem, trabalho certinho, me dedico à família. De repente a campainha toca. É a perda de um filho ou de uma filha, a perda de um coração querido, é um revés financeiro. Então isso desestabiliza o indivíduo de tal modo que só uma doutrina consoladora, só uma doutrina que explica que tudo tem uma razão de ser, que se você hoje não consegue perceber que aquilo decorre de um ato da vida presente, você consegue ter a percepção, a intuição de que em algum momento lá atrás você errou, e que aquilo nada mais é do que a providência divina batendo a sua porta e te mostrando que a partir dali
começa o seu recomeço. É a oportunidade que você tem de fazer de novo, de suportar, de seguir adiante. Então, essa é a parte mais sublime que eu vejo no Espiritismo, a retirada do desespero. E hoje, como nós vemos, as mazelas do mundo material, as facilidades, todo o fomento do orgulho e da vaidade na população humana, ele tem causado transtornos nunca antes vistos. Como todos sabem, os estudos científicos indicam que até no máximo no ano de 2050, a depressão será a principal causa, a principal enfermidade que acometerá a população da Terra. E a depressão, ela decorre de quê? Do vazio existencial, da pouca fé no porvir, de toda a dedicação aos bens terrenos, às coisas que têm pouco valor, pouca importância. Ao passo que, quando o indivíduo ele tem a lucidez de que ele precisa se preparar espiritualmente, no seu íntimo, adotando e procurando de todas as formas seguir os espíritos deixados por Cristo no seu Evangelho e revisitados e codificados por Allan Kardec através da literatura espírita, ele percebe que esse é o caminho para recomeçar, para fazer de novo e para alcançar o desiderato que a todos nós incumbe, que é o encontro com a felicidade. Tudo mais é acessório. Que Deus abençoe e proteja todos vocês. Muito obrigado. Desculpa a demora, desculpa o nervosismo. É a primeira vez que eu estou aqui. Quem já passou por aqui sabe. Eu queria agradecer muito, agradecer minha esposa, minha mãe, minha madrinha, minha irmã, todos que aqui estão, todos os trabalhadores da SEAP, a coordenação da casa. E um agradecimento especial àquele cara ali, Laércio Sampaio, meu irmão. Muito obrigado por tudo sempre. Que Deus abençoe e proteja todos. Boa noite. Fazer a prece.